Hoje vamos falar sobre 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Hoje nós estamos iniciando um novo livro, o livro de Samuel. Esse livro na nossa Bíblia ele é dividido como 1 Samuel e 2 Samuel, mas a gente vai perceber que a história ela inicia em 1 Samuel e ela vai continuar em 2 Samuel. Originalmente era um livro só, mas para a nossa formatação, né, de Bíblia, ela foi dividida nessas duas partes. Hoje eu vou apresentar a estrutura do primeiro livro de Samuel. Quando a gente chegar no segundo livro, eu vou apresentar a estrutura dele. Bom, a gente vai ver no capítulo 1 e até o capítulo 3 sobre o nascimento de Samuel e, dessa forma, os seus primeiros feitos, né? Do capítulo 4 até o capítulo 7, a gente vai ver Samuel guiando Israel, se tornando então um líder. A gente viu o livro de Juízes e o livro de Ruth. Eles estão inseridos no mesmo contexto. Semelhante ao que a gente vai ver aqui também em Samuel, que também será uma espécie de juiz, só que a grande diferença é o que vai acontecer aqui a partir do capítulo 8, que o livro de 1 e 2 Samuel, eles são essa transição do período mais tribal, né, vamos dizer assim, tribos e famílias, no qual eles eram guiados pelos juízes, e a gente vai ver então sendo ungido Saul, né, do capítulo 8 até o capítulo 10, então vai ser ungido o primeiro rei de Israel, e o seu segundo rei, né, que vai assumir de fato o reinado só em 2 Samuel, que é Davi. No versículo 11 a gente vai ver Saul lutando contra os filisteus. No versículo 12 a gente vai ver um discurso de despedida de Samuel. O 13 e o 14 a gente volta a ver uma luta de Saul. O 15 ao 16 a gente vai ver Saul desobedecendo a Deus e Deus escolhendo Davi. No 17, a batalha entre Davi e Golias. 18 ao 23, Davi e Jonas eles tornam-se amigos e Saul ele tenta matar Davi. 24 ao 26 a gente vê Davi poupando a vida de Saul por 2 vezes. E 27 ao 31 a gente vai ver a morte de Saul. E a gente só vai ver realmente Davi ele assumindo o trono somente em 2 Samuel. 1 Samuel a gente ainda vai a gente vai ver Davi sendo ungido, né, mais pra frente, mas assumir o reinado somente em 2 Samuel. Mas vamos lá. Vamos falar sobre 1 Samuel, capítulo 1. Bom, o personagem principal, vamos dizer assim, dessa primeira parte do livro é Samuel. Porque ele é essa transição que vai dar a ponte, na verdade, para que Davi apareça. Vimos que Ruth, por conta do seu ato de lealdade, ela entra na família de Noemi e ele permanece, diferente do que aconteceu com Orfa, que porque os seus esposos morreram, né, ela foi embora, segundo a ordem de Noemi, mas Ruth decidiu, né, com um ato de lealdade, permanecer, e com isso um ato de lealdade também, de cuidado, tanto de Noemi como de Boaz. Ruth, então, ela vai ter um filho, e esse filho vai entrar na genealogia do rei Davi. Então a gente começa o livro de 1 Samuel falando sobre Eucana e suas 2 mulheres. Diz que existia um homem chamado Eucana e que ele tinha uma mulher chamada Penina e Ana. Penina ela tinha vários filhos, mas Ana não tinha nenhum. E todos os anos eles iam para a cidade adorar o Senhor, né, aquelas festas anuais. E Penina, ela diz o texto que ela, como se fosse uma adversária para Ana, ela ficava perturbando a cabeça dela porque ela não tinha gerado filhos para o seu marido. Isso entristecia o coração de Ana. Deixava ela muito triste, muito amargurada, muito chateada. É o que a gente vai ver nesse início do capítulo 1. E eu falei que uma frase que foi dita no final do livro de Ruth,
e que ele é repetido aqui no livro de 1 Samuel, algo muito parecido, e eu vou falar sobre ele, 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Então Eucana, o marido, disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Bom, primeiro aqui a gente percebe, né, que Eucana, ele estava sensível à tristeza de Ana. Ele sabia exatamente o que entristecia ela, né, o fato dela não ter filho. E a outra ter filhos. Ele usa essa expressão, né, não sou melhor do que 10 filhos. Uma expressão parecida a gente viu lá em Ruth. Eu quero dizer sobre essa expressão o seguinte, né, tanto lá como aqui, a gente vê que às vezes a gente cria expectativas sobre algumas pessoas, algumas situações. Isso pode nos frustrar, né? Algumas situações acontecem, isso nos frustra, isso nos chateia. Aqui no caso de Ana e Eucana, ela não tinha filhos e isso deixou ela muito triste e chateada, porque ela queria ter filhos. Mas se a gente voltar lá em Ruth, no capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que você ama, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. A gente, recordando a história de Noemi, a gente vai lembrar que eles criaram toda aquela expectativa, só que Elimeleque morre, Malom e Quilião morrem, e ela fica apenas com as suas noras. Só que ela encontra nessa nora uma pessoa tão amiga, que o texto aqui termina nos dizendo isso, que essa mulher, essa nora dela, ela é muito melhor do que filhos, do que 7 filhos. E é justamente essa indagação que Eucana está trazendo aqui para Ana. Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Se a gente for ler o texto, a gente vai perceber que não era um marido ruim. Pelo contrário, ele era muito bom com ela. Só que às vezes a gente fica preso a algumas situações e algumas pessoas, alguns momentos, e às vezes não consegue desfrutar daquilo que está diante de nós. Noemi poderia ter olhado para o passado e ficar apenas choramingando e reclamando que perdeu o marido, perdeu os filhos. Mas ela encontrou em Ruth uma amizade tão profunda que é como se fosse uma filha para ela, pelo cuidado e o carinho que ela estava recebendo. Coisa que a gente não vai ver em Ana, porque Eucana, ele era um marido bom. Olha o que diz no versículo 5. No 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Ou seja, independente da situação que ela estava, Eucana continuava amando Ana e cuidando dela. Então, não existiria motivos para ela permanecer triste, e por isso Eucana faz essa indagação para ela. Isso estava amargurando a alma dela, porque ela estava presa na ideia de que ela precisava ter filhos. Eu sei que essa tristeza do coração dela fez ela orar e fez com que Samuel viesse. E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que ela vai fazer um voto ao Senhor de entregar esse filho para Deus. Tudo bem, mas eu quero só que a gente reflita na ideia de que essa amargura não é algo bom. Essa tristeza não é algo agradável, nem para o Senhor, tampouco para a gente. Então existem situações da vida que a gente precisa olhar para aquilo que a gente tem no momento e esquecer aquele ideal que ficou para trás ou um ideal para frente. Não, porque eu tinha tal coisa, né? No caso de Noemi, eu tinha filhos e tinha marido. Ela não olhou para isso. Ou Ana, eu quero ter filhos, olhando para um futuro que não existe ainda. Então vamos, só com esse início aqui de texto, refletir sobre essas coisas. O quanto a gente precisa confiar no Senhor em todos os momentos. Porque o mesmo Deus que abriu a madre dela, que fez que ela passou por esse momento de amargura, é o Deus que já abriu tantas outras madres aqui. A gente já viu várias mulheres de Deus aqui que Deus abriu a madre delas.
tiveram filhos, mulheres estéreis que tiveram vários filhos. A gente viu isso até aqui. Então, a gente viu Noemi, quando ela volta, ela até muda de nome. Não me chama Noemi, me chama de Mara, porque eu sou amargurada. Mas a gente percebe que Noemi, ela, vendo o carinho de Ruth, ela percebe que o que ela tem diante dela é algo maravilhoso. A amizade, o amor que ela recebeu de sua nora era algo maravilhoso. E Ana poderia ter percebido que o amor de Eucana era um amor maravilhoso. Mas às vezes nós ficamos presos a expectativas do futuro ou a sentimentos do passado. Que hoje a gente venha realmente abandonar essas coisas e perceber aquilo que está diante de nós. Ana, de qualquer forma, poderia ter falado com o Senhor. Ana poderia ter pedido e Deus poderia dar a ela ainda assim um filho, sem ela precisar ficar tão amargurada. Vamos refletir sobre isso hoje. A partir do versículo 9, a gente vai ver sobre a oração e o voto de Ana. Diz o texto que ela foi ao templo e quando o sacerdote Eli, eu não vou falar sobre ele agora, a gente vai falar mais pra frente, mas ele é um personagem importante dentro dessa história aqui. Então Ana, ela estava orando ao Senhor, muito amargurada de alma, e fez o seguinte voto, versículo 11. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Versículo 12. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Então ele vai perguntar se ela está embriagada. Ela fala: Não, Senhor, eu não estou não, eu só estou com uma amargura na minha alma. Então ele vai abençoar ela, dizer que o Senhor, o Deus de Israel, conceda o pedido que ela está fazendo. E diz que com essa palavra de bênção do sacerdote, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais tão triste. Eles se levantam de madrugada e adoram diante do Senhor, depois eles voltam para casa. Diz então o texto que Eucana e Ana eles vão ter relações e vai ficar grávida. Isso trouxe uma grande alegria para essa família aqui. Eles se sacrificam ao Senhor, se alegram e veja o que está no versículo, a partir do versículo 26, até o final desse capítulo. E Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher. Ela está falando com Eli. Aquela mulher que esteve aqui, ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também entrego ao Senhor todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Então ela faz o voto e vai cumprir o seu voto. 1 Samuel capítulo 2. Aqui a gente vai ver o cântico de Ana. Cântico de Ana, no versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler que esse cântico aqui é um cântico bem interessante. Diz assim: Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor. A minha força será exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é Deus da sabedoria, e ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor.
Aqui a gente vê nesse trecho inicial aqui o quanto que Deus ele reverte alguns quadros. Ela está cantando que Deus reverte alguns quadros. Aqueles que se acham demais, Deus abate. Aqueles que acham que são muito melhores do que outros, Deus vai abater essas pessoas. Versículo 6. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado dos príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Aqui esse trecho que a gente vê a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Versículo 9. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Aqui a gente vê então Deus na sua justiça sobre as nações, o seu poder sobre as nações, sobre as pessoas, sobre os reis. Versículo 11. Então Eucana voltou para sua casa, em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Então agora a gente vai, ainda nesse capítulo, a gente vai falar um pouco mais sobre Levi e os seus filhos. A partir do versículo 12 até o versículo 17, a gente vai falar sobre os filhos de Eli. O texto vai nos mostrar que eles eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Olha que coisa terrível. Lembrando que Eli era sacerdote e os seus filhos também, por consequência, e eles deveriam cumprir a lei, como nós já vimos anteriormente toda a lei, nós conversamos sobre ela, sobre vários aspectos que os levitas, que os sacerdotes deveriam fazer diante da lei, mas a gente vai ver aqui que, sinceramente, eles não vão cumprir, porque justamente o texto começa dizendo que eles não se importavam com o Senhor. Eles não tinham o mínimo temor de Deus. Olha o que eles faziam. Lá no final do versículo 13. Quando alguém oferecia uma oferta, um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, enquanto a carne estava cozinhando. Enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também ele vai falar da gordura antes de ser queimada. E se a gente voltar e lembrar um pouquinho da lei, a gente vai lembrar que existiam ofertas que eram santíssimas para os sacerdotes, que eles poderiam comer dessas ofertas, ou parte de algumas ofertas. Então não cabia eles fazerem o que eles estão fazendo aqui. Mostra o total desprezo com o Senhor. Quanto eles estavam desviados e fora da presença de Deus. Não se importavam mesmo com o Senhor, de forma alguma. Versículo 18 até o versículo 21, diz que Samuel ele ministrava diante do Senhor ainda menino. Ele já vestia uma estola sacerdotal. E a sua mãe, todos os anos, ela levava uma túnica pequenininha, de criança. Todo ano ela trocava a túnica dele. Versículo 22 ao versículo 26, a gente vai ver Eli repreendendo seus filhos. Mais ou menos. Eu vou ler. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel. E de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar das coisas mais que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama que eu ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E diz que o jovem Samuel ele crescia. No meio de tudo isso aí, Samuel estava crescendo. Então a gente vai ver que vai vir um homem de Deus para falar com Eli. A gente não falou muito sobre profetas até agora, justamente porque esse ministério profético, a gente tem uma ideia um pouco mais clara na nossa mente, ele ainda não havia surgido
a gente vai ver muito mais evidências dos profetas agora que virão os reis. Não que outros homens e mulheres não tivessem sido profetas em seus tempos, mas esse ministério profético, né, como Isaías, Jeremias, né, esses homens, a gente só vai ver um pouco mais para frente. Mas já existiam, sim, né, pessoas tocadas pelo Espírito Santo que falavam, né, em nome de Deus. Isso aqui é um caso. E do versículo 27 até o final desse capítulo, a gente vai ver várias indagações e várias profecias contra a casa de Eli, ou seja, a família de Eli. Mas eu vou ler uma parte, não vou dizer a parte central, mas uma que resume bem toda a indignação do Senhor sobre esta casa aqui. Está do versículo 30 até o versículo 32, que diz assim: Portanto, o Senhor Deus de Israel diz: Na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor diz: Longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da sua morada, da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. Então, essa é um resumo, né? Eu separei esses versículos, que são versículos que eu considero chave para toda a indignação de Deus. Ele vai continuar dizendo aqui até o final desse capítulo, né, tudo o que ele faria. Mas a gente tem que lembrar que eles são sacerdotes, vão da família de Levi, perdão. Se eles são levitas, eles deveriam cumprir todas as normas que um levita deveria cumprir. Eles deveriam viver como um levita vive, eles deveriam ser justamente como Deus havia ordenado, mas por não fazer isso, ele iria então riscá-los e nem velhos teriam. Ou seja, eles morreriam todos jovens por tamanha indignação. Lembrando que, não que morrer jovem seja uma pena capital de Deus, mas como eu sempre digo, né, a gente precisa entender que algumas coisas para esse povo que faz muito sentido. Uma das coisas é a longevidade, né, a prosperidade do seu campo. Tudo isso demonstra para eles que Deus estava cuidando deles. Então, quando Deus diz que vai cortar, né, esse tempo, essa longevidade, tanto que a lei, né, o mandamento que fala sobre honrar pai e mãe, diz sobre a longevidade, né, uma vida boa. Então, quando a gente vai cortar, porque nenhum deles vai ter uma vida longa, uma vida, né, abastada. 1 Samuel, capítulo 3. Aqui é um texto bastante conhecido até, né? Também é uma cena conhecida. Diz então que o menino Samuel ele servia ao Senhor, só que ele nunca havia ouvido ainda a voz de Deus. E olha o que diz no versículo 1, sobre aquilo que eu estava falando lá aqui no capítulo 2, a parte B, né, desse texto. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, né, o que eu disse para vocês anteriormente. Não era um período semelhante ao tempo dos profetas, realmente, que existe um mover profético bem mais profundo, bem mais complexo. Mas Deus sempre falou desde o começo, Deus sempre se revelou às pessoas desde o começo. Então diz o texto que Deus ele vai até Samuel e chama: Samuel, Samuel. E Samuel ele responde: eis-me aqui, e vai até o Eli, achando que era Eli que estava chamando. E isso acontece várias vezes. E na última, na terceira vez, segundo a instrução, Eli, né, versículo 8. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá deitar. Se alguém te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então diz que Samuel ele se deita e Deus vai falar com ele. Olha o que está no versículo 11 ao versículo 14, é o conteúdo do que Deus havia falado para Samuel. Diz assim: e o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. É isso que a gente viu lá no capítulo 2, né? Do versículo 27 ao versículo 36. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli
que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. A gente viu no capítulo 2, a princípio, que ele repreende sim os seus filhos, mas agora Deus fala que ele não os repreendeu. Alguém vai falar assim, mas então a Bíblia está errada? Não é isso. É que essa repreensão que Eli trouxe para os filhos foi uma repreensão muito, muito leve. Ele não realmente insistiu e realmente os repreendeu para que eles parassem de fazer o que eles estavam fazendo. Eles continuavam fazendo, eles não deram ouvidos, como diz o texto, ao final do versículo 25. Mas eles não ouviram a voz de seu pai. Ou seja, eles não deram a mínima para o que o pai havia falado. Então, ele fez uma repreensão muito, muito frouxa, muito fraca, vamos dizer assim. Por isso que Deus fala, ele não repreendeu os filhos dele. Ele só falou, não faz isso, meu filhinho, isso não vai mudar nada. Ele tinha que ter feito alguma ação para que eles entendessem que eles estavam fazendo aquilo que é errado. Mas ele não fez. E pela responsabilidade que eles têm diante do povo, eles não poderiam cometer esse tipo de erro. Então, a gente for para pensar, quando a gente é colocado numa situação em que as pessoas olham para nossas vidas, nós temos que ter uma preocupação dobrada em fazer a vontade de Deus, em fazer tudo certo. Porque a gente pode desviar alguém, a gente pode entristecer o coração de alguém, escandalizar alguém, e essa pessoa ter dificuldade de se relacionar com Deus. É o que eles estavam fazendo. Eles estavam diante do povo, então eles deveriam dar exemplo ao povo, mas não fizeram. Por isso, Deus ele vai trazer, ele vai avisar primeiro Eli, e agora ele vai confirmar aqui em Samuel, que a gente vai ver que Samuel que vai assumir o lugar de Eli. Diz então que, continuando o texto, que Samuel ele ficou deitado até a parte da manhã e foi falar com Eli. Ele foi conversar com Eli e contou tudo o que Deus havia falado com ele. Contou tudo como diz o texto. Então Samuel, versículo 18. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse, ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Ele aceitou completamente. A gente não vê sinal de arrependimento aqui. A gente não vê ele tentando se arrepender. Que Deus faça como ele quiser fazer. Eu não sei se, particularmente, eu vejo isso aqui como duas coisas. Uma, ou ele não acreditava que Deus iria fazer um mal contra a família dele, ou ele simplesmente estava tão desviado, tão fora, que tanto faz. E são dois problemas possíveis que a gente pode passar quando a gente para de temer ao Senhor. E versículo 19 ao 21, que encerra esse capítulo, diz que Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Então a gente encerra hoje nosso primeiro encontro sobre o livro de 1 Samuel. A lição que eu quero trazer, que eu acho que vai ser... Acho não. É a grande lição dessa primeira parte aqui. A gente vê duas contradições nesse texto. Primeiro a gente vai ver Ana e Penina. Ana, uma mulher temente ao Senhor, ela foi ao Senhor, pedir as suas questões. E a sua rival Penina, que escolheu fazer o que é errado. Poderia ter ajudado ela, poderia ter sido uma amiga, um consolo para essa mulher que estava passando por uma aflição, mas ela escolheu ser a sua rival. Por outro lado, a gente vai ver também Eli e seus filhos, que deveriam fazer o que é certo, que deveriam fazer o que é correto diante do Senhor, porque eles eram levitas, eles eram sacerdotes, eles tinham que dar exemplo ao povo, eles tinham que fazer o que era certo, eles tinham que fazer as coisas corretas, mas escolheram o caminho da perdição, o caminho do erro, o caminho do engano, o caminho do pecado. Em contraponto, a gente tem Samuel, esse jovem, essa criança, que escolheu fazer o que é certo diante dos olhos do Senhor. Então, assim, eu vejo esse texto, essa parte inicial de 1 Samuel, esses dois contrapontos. Uns que escolhem fazer o que é certo, outros que escolhem fazer o que é errado diante do Senhor. Que sejamos aqueles que escolhem fazer o que é certo diante de Deus, e que Deus realmente venha nos guardar o nosso coração. Porque às vezes nós achamos que, o outro está errado, mas a gente pode também mudar de lado. Infelizmente, essa é uma realidade. A gente pode hoje começar bem, eu não sei o início da história de Eli e seus filhos, não, mas eu não sei como é que ele começou. Mas ele poderia ter começado bem, que é o que a gente vai ver daqui pra frente com o rei Saul. Às vezes a gente até começa bem, mas às vezes nós podemos nos desviar no caminho. Vai acontecer com Saul,
pode ter acontecido com Eli. Mas a gente vê que Samuel, desde criança, ele já começou certo. E vai terminar a sua vida muito bem, na presença de Deus. Que a gente, independente do começo da nossa história, se começamos bem, se começamos mal, não importa. O importante é que hoje a nossa decisão seja de permanecer firmes no caminho do Senhor, firmes no seu propósito, firmes e arraigados na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.